Está falando o presidente Lula. Neste momento a gente vai acompanhar ao vivo. A comunidade latino-americana e caribenha corre o risco de regressar à condição de zona de influência em uma nova divisão do globo entre superpotências. O momento exige que deixemos as diferenças de lado. É preciso resgatar o espírito plural e pragmático que nos uniu no início dos anos 2000 e que levou à criação da Unasul e da própria CELAC. Outras regiões se preparam para responder às transformações em curso. Acabo de voltar da Ásia, onde testemunhei a pujança da ASEAN. A União Europeia está se reorganizando para fazer frente à crise da OTAN e às medidas comerciais unilaterais. A União Africana formulou visão comum de desenvolvimento para as próximas 4 décadas. É imperativo que a América Latina e o Caribe redefinam seu lugar na nova ordem global que se descortina. Nossa inserção internacional não deve se orientar apenas por interesses defensivos. Precisamos de um programa de ação estruturado em torno de 3 temas que demandam ação coletiva. O primeiro deles é a defesa da democracia. Nenhum país pode impor seu sistema político a outro. Mas foi nos períodos democráticos que o Brasil mais avançou na superação de seus desafios sociais e econômicos. Assistimos nos últimos anos à erosão da confiança na política, o que abriu espaços para projetos autoritários. A desinformação, o ódio e o extremismo se disseminam nas plataformas virtuais, deturpando e deformando a liberdade de expressão. Negacionistas desprezam a ciência, a cultura e atacam até as universidades. Indivíduos e empresas poderosas que se consideram acima da lei investem contra a soberania de nossos países. É trágico que tentativas de golpe de Estado voltem a fazer parte do nosso cotidiano. Nossos países só estarão seguros se forem capazes de erradicar a fome, gerar o bem-estar e garantir oportunidade para todos. Em linha com o Plano de Segurança Alimentar e Nutricional da CELAC, o Brasil lançou em sua presidência do G20 a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Convidamos todos a se somar à iniciativa que começará seus trabalhos com projetos no Haiti e na República Dominicana. O segundo tema que demanda atuação conjunta é a mudança do clima. O último relatório do IPCC descreve que a América Latina e o Caribe como uma das regiões mais vulneráveis do planeta. Os riscos de colapso da floresta amazônica e o degelo da Antártida são pontos de não retorno que colocam em xeque nossa sobrevivência. A elevação do nível do mar representa ameaça existencial para as ilhas caribenhas e zonas costeiras. A COP30, em pleno coração da Amazônia, não será apenas a COP do Brasil, mas de toda a América Latina e Caribe. Precisamos exigir dos países ricos metas de redução de emissões alinhadas ao Acordo de Paris e de financiamento à altura das necessidades da transição justa. O Fundo Florestas Tropicais, para sempre, que lançaremos em Belém, permitirá que nações que preservam sua cobertura florestal sejam remuneradas por esse esforço. Somos berço de imensa biodiversidade e fonte abundante de energias renováveis, incluída importante reserva de minerais críticos que precisam estar a serviço do nosso desenvolvimento. A cooperação energética na América Latina e Caribe
não é apenas um imperativo ambiental, mas também uma necessidade estratégica e uma oportunidade econômica. O terceiro tema de interesse comum é nossa integração econômica e comercial. Quanto mais forte e unidas estiverem nossas economias, mais protegidos estaremos contra ações unilaterais. Em 2023, o comércio entre países da América Latina e Caribe correspondeu a apenas 14% das exportações da região. O volume de comércio anual que o Brasil mantém com os países da CELAC é de 86 bilhões de dólares, maior do que temos com os Estados Unidos e próximo do que possuímos com a União Europeia. Precisamos promover o comércio regional de bens e serviços, sua diversificação e crescente facilitação. Para ampliar nosso intercâmbio, meu governo está determinado a reativar o convênio de pagamentos de crédito recíproco da LAD e expandir o sistema de pagamentos em moeda local. Integrar rede de transporte, energia e telecomunicações reduz distância, diminui custos e incentiva a sinergia entre cadeias produtivas. O Brasil vem impulsionando 5 rotas de integração sul-americana que vão unir o Caribe, o Atlântico e o Pacífico. Fortalecer as instituições financeiras regionais como a CAF, o Banco de Desenvolvimento do Caribe e o Fomplata é fundamental para garantir que esses projetos saiam do papel. Terei prazer em receber os líderes caribenhos em Brasília no mês de junho para aprofundar esse debate na segunda cúpula Brasil-Caribe. Também atuaremos na presidência brasileira do Mercosul para assinar um acordo com a União Europeia e estreitar os laços com os países centro-americanos. Nossa integração é uma tarefa inadiável que não deve ficar à mercê de divergências ideológicas. Por isso, é chegada a hora de enfrentar o debate sobre a regra do consenso. Mesmo que reconhecemos seu mérito de forjar convergência, é inegável que hoje ela tem gerado mais paralisia do que unidade, transformando-se em verdadeiro direito de veto. As inúmeras notas de rodapé, incluídas em declarações recentes, mostram que a expectativa da uniformidade é irrealista. Existem exemplos em outras regiões nos quais podemos nos inspirar. Para analisar essa questão, sugiro a constituição de um grupo de trabalho que possa apresentar recomendações até a próxima cúpula. Senhoras e senhores, o mundo ostenta o triste recorde do maior número de conflitos desde a Segunda Guerra Mundial. Não queremos guerra nem genocídio. Precisamos de paz, de desenvolvimento e livre comércio. Manter a América Latina e o Caribe como zona de paz significa trabalhar para que o uso da força não se sobreponha à resolução pacífica de conflitos. O multilateralismo é abalado cada vez que silenciamos ante as ameaças à soberania dos nossos países da região. Não podemos nos omitir em face do embargo a Cuba, das sanções contra a Venezuela e do caos social no Haiti. Seja bem-vindo a você que chega pelas ondas da rádio. Esse é o 3 em 1. Nós estamos acompanhando o presidente Lula falando no encontro da cúpula da CELAC em Honduras. A CELAC pode contribuir para resgatar a credibilidade da ONU, elegendo a primeira mulher secretária-geral da organização. Companheiras e companheiros, quero agradecer a nossa presidenta Xiomara Castro por liderar a CELAC num ano especialmente desafiador para o mundo e para a região. Desejo ao companheiro Gustavo Petro todo o sucesso do mundo
na condução da CELAC no próximo período. Saúdo também a decisão do meu amigo Yamandu Orsi de assumir a presidência da CELAC em 2026. Só posso dizer para vocês, contem com o Brasil para seguir construindo a nossa pátria grande. Muito obrigado. Gracias. Tá aí, acompanhamos o discurso do presidente Lula no encontro da cúpula da CELAC, encontro acontecendo em Honduras, em que ele faz um discurso formal, lendo ali certamente um discurso preparado pela sua assessoria do Itamaraty. Como é que você vê, Fábio Piperno? Aliás, sobre o Itamaraty, né, o Mauro Vieira atrás e o Celso Amorim ao lado, né? Sim. O presidente bem escudado aí pelos seus dois mais próximos assessores no tema. Me chamou a atenção, sabe, tem sempre uma imensa parte desses discursos que são muito protocolares, se falam muito de, enfim, de generalidades e tal, mas o presidente chama a atenção para duas coisas importantes. Primeiro, esse é o momento, desde a Segunda Guerra Mundial, que o mundo de fato tem mais conflitos bélicos. E o presidente fala de um mundo que vive uma situação de guerra comercial que, obviamente, não ajuda a ninguém. Então, é claro que o tema guerra comercial, ele vai permear cada vez mais essas manifestações e esses encontros entre vários líderes. E isso é só um aquecimento para aquilo que a gente vai ver em breve aqui no Brasil, né? Enfim, o Brasil daqui a pouco vai receber uma série de líderes, né? BRICS, depois a COP, e certamente esse tema vai fazer parte das agendas. Gustavo Segre. Muitos tiros por elevação, né? O presidente se referiu ao empresário, obviamente era Elon Musk, a guerra comercial, Trump. Mas eu gostaria de lembrar que a CELAC foi constituída em 2010, é uma continuação do Grupo do Rio, e tem como objetivo, se vou ler especificamente, a cooperação para o desenvolvimento e a concertação política. Desde 2010 até agora, eu adoraria ver indicadores que provem que a CELAC serviu para alguma desses dois objetivos. O desenvolvimento econômico é quando se melhora a condição de vida da população, a diferença do crescimento econômico, que é o crescimento da atividade econômica de qualquer país. Então, o desenvolvimento econômico seria uma melhora, por exemplo, com pessoas que tenham esgoto, água tratada, que melhore os indicadores de mortalidade de recém-nascidos. Esse tipo de desenvolvimento econômico, tenho certeza absoluta, nenhum dos países da CELAC poderá mostrar números que sejam dizendo, uau, que maravilha, isso aí. E tem um monte de gente que viaja gastando dinheiro, não estou me referindo apenas ao Brasil, um monte de países que vai lá para dar discursos maravilhosos que depois que terminou o discurso não servem para nada na prática das pessoas. Então eu imagino uma pessoa que está no meio do sertão brasileiro e que diz, peraí, eu adorei o discurso do presidente, quando que chega o esgoto para mim? Quando que vai ter água tratada? Quando que eu vou conseguir ter um banheiro digno? Quando que vou ter uma casa com um chão que não seja de terra? Porque isso é desenvolvimento econômico. E desenvolvimento econômico que a CELAC até agora não conseguiu provar absolutamente nada. A concertação política poderia se referir a não sei o quê. Porque a concertação política, em função de uma reunião dessas, eu me pergunto, alguém de esquerda vai deixar de ser de esquerda por um discurso de alguém da direita que mostra, segundo o discurso, que a sua política é melhor? Alguém da direita vai deixar de ser direita ou conservadora porque alguém de esquerda disse que o socialismo é melhor? E a resposta clara é não. Então tem um monte de CELAC, Grupo Rio, um monte de coisas que só servem para quê? Discursos como esse que o presidente claramente fez, e que bom que leu, porque quando não lê, corre o risco de falar alguma coisa que não é recomendável, para dizer, olha, tratar de novo do golpismo, do extremismo, das coisas ruins das redes sociais, e ninguém que não seja o brasileiro que escuta isso serve para nada. Então, eu duvido que o hondurenho ou um colombiano se interesse pelo que acontece aqui no Brasil, como da mesma forma o brasileiro não tem muita importância pelo que acontece em Colômbia, salvo que isso refleta na vida do brasileiro. Então é discurso, gastando esse dinheiro público para que um monte de delegações vá a algum lugar
para absolutamente nada que na prática resolva a vida, por exemplo, do brasileiro. Quero te ouvir também, Zé Maria Trindade, a relevância, a importância desse encontro aí. Pois é, houve um momento que esses blocos, esses grupos eram muito importantes porque eles faziam contraponto e formavam uma força muito maior. Isso já passou, inclusive eu acompanhei todo o processo do Mercosul, e vi que naquela época do Sarney, depois o Collor e tal, havia uma grande aposta de que seria um grande bloco. E a gente viu hoje que não é tão bom assim, tanto é que a Argentina está tentando sair, o desdenha do Mercosul, e Mercosul é Brasil e Argentina. Esse grupo que o presidente está falando aí, a CELAC, ele, na verdade, é o seguinte, ele ficou muito tempo parado, ninguém nem ouvia falar, e agora os países estão de novo tentando se unir nesse grupo, né, que são os países da América Latina enfim, não tem grande importância. Mas, de qualquer maneira, esses discursos são necessários. Eles pontuam para as pessoas certas, ou seja, para o Itamaraty de cada país. E o presidente Lula tem, a partir de agora, uma agenda internacional em vários países, inclusive o encontro com o Putin, né, da Rússia, e isso acaba pontuando, no momento em que há uma sensibilidade muito grande entre os países. Eu vejo o seguinte, que Donald Trump, ele deu um tranco, sacudiu e mudou a ordem mundial. E essa ordem que ele mudou não foi só a econômica, não foi só a tarifária, não. As relações, as posturas e a política internacional. Eu, às vezes, falo aqui que gosto da proposta dele por isso. De vez em quando, o mundo precisa de dar uma sacudida. E quem sabe essa sacudida não volte, Segré, a valorizar esses grupos que realmente estão esquecidos.